Boa tarde para todos. Esse é o canal Bioética da Governança. Hoje nós temos o prazer aqui de conversar com o Luiz Rufato, que é um amigo nosso de longa data e também, como vocês sabem, assim, uma figura muito importante na literatura brasileira do século XXI. Então, eu vou começar pedindo ao Rufato que fale um pouco sobre sua trajetória, seus últimos trabalhos, e depois nós vamos fazer algumas perguntas, né? Eu quero destacar a questão da ética, né? E questão da desigualdade social que transparece, né, nessa obra literária. Eu tenho aqui comigo esse que foi está escrito na contracapa que é o primeiro romance, né? Com a dedicatória aqui do Rufato para mim, que eu prezo muito, né? E eu tive dando uma revisada, né, relendo, né, o livro, e me chamou atenção muito aqui na questão ética, né, episódios aqui que você tem uma pessoa rica que está levando o filho na escola, mas ela enriqueceu por meios ilegais, né, com tráfico de armas. E tem a situação da pessoa pobre que é acusado de um ato ilegal, mas que é inocente, né? Quer dizer, então a desigualdade social ela está imbrincada com questões éticas desse tipo, né? De injustiças, né? De preconceitos. Temos aqui participando o José Otávio, que é professor da UFRJ, o Luiz Gonzaga, que é da Universidade Federal de São João del Rei, e o Luiz Guilherme de Boreper, que também uma figura aí muito relevante na cultura brasileira, na música e de análise de livros, né, recomendando a leitura e num site aí bastante popular. Eu passo a palavra para o Rufato para iniciar esse debate, essa conversa. Bom, então, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Curiosamente, por coincidência, eu tenho aqui na minha frente esse livro aqui, que olha aí de quem é. Dá para ver? Dá. Bom, é Pierre Rohan. Ele era amigo do Machado de Assis. Sim, é uma figura importantíssima, um grande intelectual. Isso. Bom, mas então, é um prazer enorme estar aqui com você, Alfredo, com o Luiz Guilherme também, que são companheiros aí antigos, da época da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando a gente militava na política estudantil, né? Então é um enorme prazer estar com vocês aqui, e eu espero que eu possa contribuir para alguma coisa, para essa discussão que é extremamente importante, ainda mais neste momento, né? Então, eu vou tentar fazer uma breve exposição aqui de quem que eu sou e como que eu cheguei aonde eu cheguei. Onde que eu cheguei, quer dizer, cheguei aqui, né, em São Paulo. Primeiro é o seguinte, eu nasci numa pequena cidade de Minas Gerais chamada Cataguases, embora seja uma cidade no interior, né, no interior do estado, não era uma cidade com economia baseada, não era uma economia rural, era uma cidade que desde 1908 era uma cidade industrial, indústria têxtil. Hoje praticamente não existe mais a indústria têxtil lá, mas ela foi muito forte até meados da década de 70, e nesse sentido para mim foi um grande privilégio ter nascido lá. Não por causa dos acontecimentos culturais que ocorreram, que a cidade tem um importante papel, né, no pioneirismo no cinema, com Humberto Mauro, e também na literatura, que final da década de 20 ocorreu um movimento literário lá, modernista, bastante importante também. Mas não foi por isso que eu disse que foi um privilégio ter nascido lá, mas o privilégio foi pelo fato de a cidade ser uma cidade industrial. E eu sou de família muito pobre, minha mãe era lavadeira de roupas e meu pai era pipoqueiro, e eu vivi, então, eu sempre, né, eles, na verdade, nem são de Cataguases, eles são de uma pequena cidade, que era uma colônia italiana, que fica mais ou menos uns 80 quilômetros de Cataguases, chamada Rodeiro, e eles mudaram para Cataguases exatamente porque a cidade oferecia, na época, uma educação de qualidade
para, em geral, né? E por quê? É claro, porque a grande diferença da região toda é que para você trabalhar na roça, como a gente diz, né, você não precisa de ter educação, basta você ter uma enxada na mão. Você trabalhar na cidade, numa cidade industrial, você tinha que ter uma educação mínima para trabalhar, para conhecer o maquinário, para saber como lidar com o maquinário. Então, a cidade oferecia uma educação bastante boa até a quarta, quinta série, e então a minha mãe e meu pai, intuitivamente, perceberam que talvez fosse importante para os filhos eles mudarem para lá, e foi assim que eles fizeram. Eles mudaram para lá mais ou menos no meados da década de 50, né? E no momento, inclusive, que a indústria têxtil no Brasil estava muito em grande desenvolvimento, e eu, então, nasci em Cataguases, e depois eu estudei em Cataguases, trabalhei em Cataguases, eu fui torneiro mecânico, trabalhei na indústria têxtil também, na fabricação de algodão hidrófilo, né, que é aquele algodão que a gente usa para tirar esmalte, né, para passar remédio nos machucados, né? E depois, em 78, bem no iníciozinho de 78, eu me mudei para Juiz de Fora, eu fui trabalhar como torneiro mecânico em Juiz de Fora, e por vários motivos, várias questões, várias coincidências, eu acabei descobrindo que tinha uma universidade na cidade, que eu não sabia, e que essa universidade era pública e que eu poderia, de repente, fazer um curso lá. E eu acabei, então, em 79, entrando na Universidade Federal de Juiz de Fora no curso de jornalismo. E foi assim, quer dizer, convivendo com os meus colegas, que eram muito mais habilitados do que eu, tinham muito mais cultura, tinham muito mais vivência do que eu, e convivendo com eles, é que eu fui aos poucos descobrindo essa coisa fantástica que é a história, né? Eu era um sujeito ahistórico. Até 1977, começo de 70, ou seja, até 1977 eu era um sujeito ahistórico. Eu não sabia muito bem que eu era um sujeito, eu não sabia que eu era uma pessoa, né? Eu vivia mais ou menos como os bichos vivem, né? Vivia, né? Mas quando eu comecei a ter contato com o livro, com a leitura, eu comecei a descobrir que eu era uma pessoa diferente das outras pessoas que eu conhecia. Então, neste momento, eu comecei a ter a capacidade de olhar para as coisas que estavam à minha volta e perceber o que eu queria fazer com essas coisas que estavam à minha volta, né? Então, quando eu fui para Juiz de Fora e fiz faculdade, eu comecei a participar de movimento estudantil, eu comecei a ler com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de interessadamente, né? Eu comecei a ler as coisas que interessavam, e acaba que foi lá, inclusive, conhecer o Alfredo e o Luiz Guilherme, acredito eu que em posições políticas um pouquinho diferentes uns dos outros, mas eram coisas muito sutis. E eu, então, fiz faculdade em Juiz de Fora. Logo no primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava num jornal que não existe mais, chamado Diário Mercantil, e no Diário Mercantil eu tive a oportunidade de descobrir que eu não tinha nenhuma vocação para o jornalismo, que eu era um péssimo repórter, um repórter medíocre, e que se eu quisesse sobreviver, e eu precisava sobreviver porque eu não tinha dinheiro, minha família não tinha dinheiro, eu tinha que sobreviver daquilo, eu não podia simplesmente mudar de curso na faculdade. Então eu descobri muito rapidamente que se eu quisesse sobreviver no jornalismo, eu tinha que achar um lugar dentro da redação que me coubesse, mas não poderia ser como repórter. Repórter, realmente, eu era uma negação. E até vou justificar por que eu era péssimo repórter. Primeiro, porque eu sou muito tímido, e se algo que não combina com jornalista é timidez. E segundo, para piorar tudo, é que eu fui criado numa família, como eu disse, uma família italiana, muito, muito católica, aqueles católicos do norte da Itália, que é um catolicismo cheio de culpas,
E então, e assim, para nós, a nossa família, a gente não podia se importar, não é se importar, a gente não podia se preocupar com a vida dos outros, assim, dessa maneira, bisbilhotar, né? A gente se preocupava, sim, com os outros, no sentido de solidariedade, etc. e tal, mas nunca no sentido de bisbilhotar. E o jornalismo, de certa maneira, é bisbilhotar. Então, assim, imagina um sujeito que era tímido e tinha dentro, enfiado na cabeça essa cultura de não bisbilhotar. Então, era um péssimo repórter. E então, mas eu descobri dentro do jornalismo que eu poderia ser redator, né, que eu escrevia bem, podia ser revisor, que eu conhecia bastante bem assim, a língua, e foi assim que eu comecei a deixar que as pessoas achassem que eu podia ser melhor usado dentro da redação, como redator, do que fora da redação, como repórter. Aí eu trabalhei, então, lá em Juiz de Fora, durante esse período da faculdade. Depois eu tive uma rápida experiência no sul de Minas, em Alfenas, onde eu trabalhei também como jornalista, mas aí como editor de um jornal que foi criado lá. Voltei para Juiz de Fora, trabalhei na Tribuna de Minas, e finalmente, que existe ainda, existe. E finalmente eu vim para São Paulo, em 1990, eu vim para São Paulo trabalhar no extinto Jornal da Tarde, que é do Estado de São Paulo, e foi quando eu vim para São Paulo que eu comecei a pensar na possibilidade de escrever, porque até então eu não tinha pensado isso a sério, né? Em 90, quando eu vim para São Paulo, eu comecei a pensar que eu gostaria de talvez escrever alguma coisa sobre essa experiência com a classe de trabalhadora, essa experiência com o proletariado. E por que isso? Porque quando você lê a literatura brasileira, e aí eu estou falando, né, literatura brasileira até o século XX, até o final do século XX, há uma questão muito interessante, que é o seguinte: quando você olha a literatura brasileira rural, você tem nela representado muito bem o mundo rural. O mundo rural, de alguma maneira, se você quiser compreender o mundo rural brasileiro através da literatura, você consegue. Por quê? Porque o mundo rural ele é falsamente permeável, né? O que eu quero dizer é o seguinte: na época, por exemplo, o dono de uma fazenda, ele poderia ser também, ao mesmo tempo, dono da fazenda, ou seja, o cara que oprime o trabalho, mas ele podia ser o padrinho dos filhos do empregado dele. Ainda, e além de que, os filhos dele, quando crianças, eles brincavam todos juntos, né? Tem até aquela música do Milton Nascimento, Morro Velho, que mostra exatamente isso, o momento em que há a separação, em que fica claro quem é quem, né? Então, o escritor, nascido no mundo rural, ele tinha um contato muito grande com esses vários momentos da sociedade, essas várias castas da sociedade. Quando você passa para o mundo urbano, isso não existe. Não existe, inclusive porque no mundo urbano, em Cataguases, que é uma cidade pequena, ainda assim, sendo uma cidade pequena, era muito claro que existiam os estamentos da sociedade que eram impermeáveis. Um cara de classe média que fosse filho do dono do médico, por exemplo, lá não ia brincar com o menino que fosse brincar com o menino que fosse filho do dono ou filho do operário da fábrica, né? Então, quando você olha a literatura brasileira urbana, ela representa muito mal a sociedade brasileira. Ela representa a classe média alta muito bem, a classe média média muito bem, e até mesmo as populações marginalizadas representa não tão bem assim, mas representa. Mas quando você pensa nessa grande lacuna que existe, que é a classe média baixa, ela não é representada na literatura, né? E foi então quando eu tive esse insight, eu falei, bom, então eu vou escrever sobre isso. Só que entre você querer e você fazer, vai um longo tempo, né? Então, eu demorei muito para publicar o meu primeiro livro. O meu primeiro livro foi esse aqui, que é Eles Eram Muitos Cavalos, que é um livro que saiu em 2001. Na época, ele ganhou os prêmios importantes, na época, que era o Prêmio Machado de Assis, Biblioteca Nacional, e o prêmio da PCA, que era a Associação Paulista de Críticos de Arte. E ele é uma espécie de caderno de exercícios, de onde flui todos os outros meus livros. Todos os outros meus livros são digamos assim, nascem
de Eles Eram Muitos Cavalos, né? Esse livro hoje está na 11ª edição, acho que é sexta reimpressão, deve ser 16 ou 17 edições, ele tem isso, 16, 17 edições, e ele foi o primeiro livro meu também que foi publicado fora, né? Ele hoje está publicado em 10 países, os meus livros, de uma maneira geral, estão publicados em 13 países, mas quem levou realmente meu livro, quem sempre levou meus livros foi Eles Eram Muitos Cavalos. Depois desse livro, eu queria, na verdade, essa experiência inicial era uma tentativa de construir uma linguagem própria para escrever esse livro aqui, Inferno Provisório. Só que eu ainda não mesmo tendo publicado na sequência, quer dizer, depois do Eles Eram Muitos Cavalos, eu publiquei esse Inferno Provisório em 5 volumes, que saíram, se não me engano, entre 2005 e 2011, mas ainda não estava satisfeito com o resultado. Então, vou deixar para falar dele um pouquinho depois. Aí eu publiquei, então, na sequência, esse aqui, De Mim Já Nem Se Lembra, que é uma história da ditadura brasileira do ponto de vista é uma história de um torneiro mecânico formado em Cataguases que vem trabalhar em Diadema, no período entre 1970 e 1978, e ele escreve cartas para a mãe dele, e nessas cartas é que o leitor vai descobrindo as mudanças políticas, econômicas, sociais no período da ditadura militar. Embora é um livro sobre ditadura militar, embora a palavra ditadura não existe em momento algum do livro. O livro é o leitor que percebe que é a ditadura militar. O próprio personagem não tem consciência disso. Depois eu publiquei esse livro aqui, que é Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que é um livro que trata da questão do trabalhador que vai morar fora do Brasil, né, em busca de melhores condições econômicas e sociais. No caso, de novo, é um sujeito de Cataguases que vai morar em Lisboa, trabalhar como chapeiro, né, de restaurantes lá em Lisboa. Depois eu publiquei na sequência esse livro aqui, Flores Artificiais, que é o único livro meu que não tem diretamente Cataguases como... O único não. Ou melhor, não, é o único mesmo. É o único livro, embora Eles Eram Muitos Cavalos também não tem Cataguases, tem um pouquinho de Cataguases, mas Flores Artificiais é o livro que trata de questões de desterritorialização, que é um assunto que me interessa muito, mas não mais de um personagem no Brasil, mas de personagens vivendo fora do Brasil, em vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo. E, então, aí vem agora Inferno Provisório, que é uma tentativa de construir. Esse livro saiu em 2016, nessa nova edição, na verdade, que é uma tentativa de construir, ou de refletir sobre a história do Brasil dos anos 50 até o final do século XX, mas do ponto de vista da classe média baixa, dos trabalhadores. E, finalmente, em 2000 agora nós estamos em 2019. Em 2019 saiu O Verão Tardio, que é o mais recente livro meu, que é um romance que trata um pouco da questão dos nossos... o beco sem saída que o Brasil se enfiou neste momento. Esse livro saiu aqui em 2019. Geralmente os meus livros saem na sequência, eles saem no exterior, só que por conta da pandemia demorou, né, por causa disso tudo, ele acabou saindo só agora, está na Itália essa edição, Latar d'Estate, e acabou de sair essa edição na França, que com o título de Remorde, né, e agora, dia 7 de julho, ele sai uma edição nos Estados Unidos, e no começo do ano que vem ele sai na Alemanha e na Finlândia. E eu acho que, para a gente começar a conversar, já está de bom tamanho, né, Alfredo? Ah, sim, sem dúvida. Eu já começo com uma questão e depois os colegas me seguem. Quando eu leio aqui Eles Eram Muito Cavalos, eu vejo uma certa semelhança com o Guimarães Rosa no uso da linguagem, só que assim, o Guimarães Rosa ele usa os termos, né, do sertão, né, do interior,
e você usa os trabalhos em cima da linguagem urbana, né, desse setor da classe média baixa que você... quer dizer, vários setores, né, da população. Agora, eu vejo, ao mesmo tempo, uma semelhança e uma grande diferença, é que o Guimarães Rosa, ele passa uma certa mensagem metafísica, né, no Grande Sertão Veredas. Quer dizer, o livro todo, ele tem uma mensagem que, assim, é uma mensagem que transcende, né, uma mensagem universal, digamos assim, que transcende aquele contexto, né, e que, curiosamente, eu nunca vi as pessoas comentarem sobre isso, mas isso tem a ver com questão de gênero, né, do Diadorim ter essa ambiguidade aí, né, e, quer dizer, mas a gente vê, assim, a história como um todo tem um sentido. Agora, no seu fazer literário, né, há uma certa fragmentação e não tem esse sentido metafísico, né? Ou melhor, eu noto uma certa mensagem, que é isso que eu quero te perguntar, né, de que existe um sofrimento, né? As pessoas estão sofrendo, né? E esse sofrimento parece que é sem esperança, sem um sentido, né? Será que seria isso mesmo? Assim, você tem uma situação que essa que eu estou me referindo é do Brasil, né? Você mencionou que tem outros trabalhos que se passam em outros lugares, né? Mas aqui nesse contexto urbano, né, da cidade de São Paulo, desse livro, seria isso mesmo? Quer dizer, você tem um sofrimento generalizado que está relacionado de alguma maneira com a questão social, né? E sem um sentido, a não ser sem o sofrer, né? O sofrimento, que, aliás, é um tema clássico da filosofia oriental, né? Filósofos orientais, né? Que coloca o sofrimento como a grande experiência humana, né? É o sofrer, né? Então, minha pergunta seria essa, né? Parece assim que todas essas situações aí, tratadas, retratadas ou tematizadas, melhor dizendo, no livro, mostram uma situação de sofrimento das pessoas, sem um sentido, uma esperança de melhorar. Olha, Alfredo, bom, vamos lá. Primeiro que, assim, eu acho que o pior leitor da obra é o próprio autor, né? Porque eu sempre acho que... mas é verdade, porque, veja bem, quando você escreve um livro, as pessoas não leem o livro que você escreveu, elas leem o livro a partir das experiências dela, né? E é por isso, inclusive, que uma literatura, digamos, uma literatura que eu chamo, não literatura os best-sellers, mas a literatura com L maiúsculo, ela permite, né, que haja diversas apropriações, né, do livro, pelas mais diversas pessoas com sentidos completamente diferentes, porque cada pessoa tem uma experiência de vida e de leitura diferente, né? Então, quando você, por exemplo, traz à baila essa questão, né, da questão do sofrimento, é uma leitura bastante boa, é uma leitura possível, né? Eu acho, Alfredo, assim, que para mim a grande preocupação, eu tenho duas grandes preocupações na minha tentativa de obra literária. A primeira delas é, digamos, de conteúdo, a segunda é de forma. Vou começar pela forma. Por que eu demorei tanto tempo, tantos anos, para eu poder começar a escrever? Eu demorei porque eu tinha uma questão que, para mim, era fundamental, que se eu queria escrever a partir do ponto de vista da classe média baixa, queria descrever a realidade a partir desse olhar, o uso do romance, né, o romance tradicional, que é o próprio Grande Sertão Veredas, de alguma maneira é um romance tradicional, ele nasce de uma necessidade muito evidente da burguesia, né, que estava nascendo naquele momento, final do século XVIII, ela tinha que ter um instrumento
né, ideológico adequado para representar a realidade que ela queria representar, que era essa nova realidade dela. Ela precisava de um instrumento para isso. E, então, o romance é o único gênero literário que não nasceu lá atrás com os gregos. Ele nasce no século XVIII. E ele nasce já com uma questão, porque ele nasce para dar voz à burguesia, ou seja, para representar o capitalismo. Veja bem, o capitalismo do século XVIII não é o capitalismo do século XX, nem do século XXI. E o romance, nesse sentido, é fabuloso, porque assim como o capitalismo vai engolindo todas as suas contradições e transformando isso para ele próprio, transformando isso para o bem-estar dele, o romance também faz isso, né? Você pegar o romance hoje, não é o mesmo romance daquela época. Por quê? Porque ele também faz isso. E, para mim, a grande questão formal, para mim, era essa, era tentar encontrar um lugar em que eu pudesse não só escrever sobre o que eu queria escrever, mas também questionando o próprio ato de escrever, né? Então, Eles Eram Muitos Cavalos é um livro que é uma pesquisa formal, claro, ele também tem a questão, e eu vou falar do conteúdo, claro, também, mas cada livro meu é diferente do outro. Então, assim, esses livros todos que eu repassei aqui com vocês, não tem nenhum, do ponto de vista formal, que se repete. Todos eles são absolutamente diferentes formalmente uns dos outros, embora, digamos, agora eu vou entrar no conteúdo, embora o conteúdo, ou seja, essa tentativa de descrever a realidade, de questionar a realidade e de tentar me apropriar da realidade de uma maneira, digamos, singular nesse sentido, aí sim, essa realidade está presente em todos os livros, inclusive nesse Flores Artificiais, que eu disse que não se passa no Brasil, a maior parte das histórias não se passa no Brasil. Então, inclusive porque o que ele questiona é a questão da territorialização, que está presente em todos os meus livros, independentemente de serem passados aqui ou não. Então, assim, eu acredito numa literatura que ela é transcendente, não só pelo conteúdo dela, mas pela forma dela também. É na linguagem que eu acho que há transcendência. E aí, nesse sentido, a sua leitura, para mim, é muito... Eu gosto quando você fala isso, porque, nesse sentido, ela converge, né, para o Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa tinha essa ciência, tinha muito claro para ele que a literatura é a linguagem, e é onde a literatura transcende na linguagem, né? Então, por isso que eu te falo que, embora não exista, digamos assim, um sentido, né, muito evidente, né, dessa questão, vamos chamar de metafísica, como você chamou, mas existe, sim, a preocupação com a transcendência, né? A transcendência, ela se dá exatamente nessa epifania que ocorre quando você, por meio das histórias que você está lendo, você, então, reconhece o seu lugar no mundo e reconhece qual o seu papel na transformação deste lugar no mundo. Eu queria fazer uma pergunta. Pensando um pouco na sua trajetória, Luiz, me vem a trajetória de um português, vem um pouco pensando nisso. Eu penso um pouco em José Saramago. Por que eu penso em José Saramago? Porque ele era neto de pessoas que eram analfabetas. Você, em várias entrevistas, coloca a sua mãe, o estudo do seu pai. Ele trabalhou como torneiro mecânico, fez escola técnica. Ele trouxe voz para pessoas que não tinham voz, mas ele começou antes de você. Você, eu acho que foi aos 37 anos, e mais ou menos que publicou o primeiro, correto? Livro. Eu considero 40, que é quando eu publico Eles Eram Muitos Cavalos. Você tem alguma coisa anterior a isso? Sim, mas aí eu não considero. Como o Saramago, que começou antes e não aceitou Claraboia e outros livros que ele tinha anterior e coloca Levantando do Chão como o seu Éramos Cavalos, né? Sim. Então, eu queria fazer, e essa preocupação que ele tinha com a linguagem também muito forte.
eu queria falar um pouco, porque é muito esquecido, essa voz da classe trabalhadora, essa voz dos filhos dos camponeses que vão para a cidade, né? Então, eu queria escutar um pouco essa importância que eu coloco, se a gente pensar em outros escritores, mas aqui no Brasil não se fala disso, muito pouco. A Academia Brasileira de Letras não levanta essa ideia, né? Eu fico pensando nisso. Parece que continua, eles estão no romance, assim, o Brasil está um pouco numa ideia atrás, né? De como eram os fazendeiros que escreviam, como eram essas questões, né? Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Então, Zé Otávio, na verdade, quer dizer, existe uma explicação lógica, né, de por que como eu disse, né, por que a literatura rural ela consegue representar muito bem a sociedade como um todo e a literatura urbana não consegue. Por que nós temos poucos escritores, agora tem até um pouco mais, mas poucos escritores que tenham se dedicado, né, a trazer, a representar a classe média baixa, né? Porque a literatura ela tem uma maldição que a acompanha. A literatura, de todas as artes, é a única que, assim, é absolutamente necessário você ter background. O que eu quero dizer com isso? Para você ser um músico, para você ser um artista plástico, você ser mesmo um dramaturgo, ou mesmo um cineasta, você não precisa necessariamente ter passado por uma escola e saber ler. Claro, evidente que eu estou dizendo, isso não é uma condição, mas para a literatura é uma condição. Ou seja, você tem que ter passado por uma escola, você tem que ter tido uma boa educação, você tem que ter tido, porque não basta só você ter tido uma boa educação no sentido de saber ler, mas também saber escrever, ou seja, exige de você um background. E a nossa educação no Brasil, você sabe como é, principalmente para as classes médias baixas, para a classe baixa toda. Ela é péssima, ela é intencionalmente ruim, né? Então, vai daí que poucos escritores que vêm, né, de classe média baixa, poucos escritores têm a oportunidade de frequentar uma boa escola e depois se tornar escritores. E, curiosamente, às vezes até mesmo, alguns, durante a história, você pegar a história literária brasileira, tem até alguns escritores que fizeram essa trajetória, mas simplesmente deixaram de lado o seu passado e fizeram literatura como outras pessoas fizeram, né? E as poucas vezes em que houve uma tentativa de retratar esse mundo da classe média baixa, e houve, né? Só que geralmente aquela literatura populista. Eu estou pensando aqui no Jorge Amado, estou pensando aqui no quem mais? A própria Pagu. É uma literatura que representa esse mundo do trabalho de uma maneira de fora, é um olhar populista nesse sentido, né? O que eu tentei trazer para a literatura foi exatamente assim, um olhar de dentro, assim, como você pode observar, como você pode representar o mundo a partir desse lugar onde que você está, né? E aí, nesse sentido, que eu acho que, eu não sei se o que eu escrevo presta, mesmo, não sei. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho tentado, ao longo desses anos todos, representar esse lugar que poucas luzes tem, que poucas vezes é iluminado, né? Então, claro, tem um diálogo, sim, também com o Saramago, embora o Saramago, a literatura dele seja ainda uma literatura com esse pé muito fincado na realidade rural, né? Ele é um autor que o realismo mágico dele, entre aspas, eu não gosto muito desse termo, volta, né? Ele é ainda muito ligado a essas questões rurais. Enquanto eu no Inferno Provisório, eu volto um pouco ao mundo rural, mas só para fazer essa passagem para o mundo urbano, ou seja, para tentar localizar para o leitor onde estavam essas pessoas que estão agora aqui, na cidade, onde elas estavam há alguns anos atrás, né?
Então, eu acho que passa um pouco por aí, sabe, Zé Otávio? Não sei se eu consegui me explicar, mas passa um pouco por aí. Muito obrigado. A sua literatura é muito boa, o que você escreve é incrível. E depois, no final, se você puder falar dessa linguagem de dentro da cabeça que você coloca um pouco, contar um pouco como que isso aparece, mas vamos deixar para o final. Oi, Luiz. Eu tenho uma pergunta também, mas aí já vou tentando até relacionar um pouco com a proposta do canal, né? Mas antes, eu achei muito interessante a sua biografia e fiquei muito curioso com os seus romances. Eu confesso que já estou curiosíssimo para ler boa parte deles, mas eu vou te confessar outra coisa. Por que eu ainda não fui atrás? Por um certo preconceito que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer. Eu costumo ler e tal, a literatura nacional, acho que o mais recente acabou de falecer, que foi o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Eu acompanhava sempre os romances do Spinoza, gosto desse tipo de literatura, e acompanho um pouco alguns outros. Mas o que eu tenho a impressão, e que me incomoda um pouco nessa literatura, é um certo viés, e você mencionou o populismo dessa literatura de antes, do Jorge Amado, tal. Mas um certo viés no sentido de que, aí você mencionou a questão da transcendência pela linguagem, né? Mas e quando a transcendência é forçada pelo conteúdo? Não sei se isso é possível, se é por aí a interpretação, no sentido que fica meio que uma literatura engajada e acaba te forçando para certos caminhos e sensações em relação a determinada descrição de mundo e tudo mais. Isso me incomoda um pouco. Eu gosto de ficar livre. Eu gosto de ler e ir para onde for, né, como você mencionou. Então, aí acabo indo para outros, né? Agora na cabeça me veio aqui Murakami. Você lê um livro ali, aí viaja pra caramba e tal. Então, eu acabo não indo muito na literatura nacional, meio que com receio de pegar livros que vão me fazer me proporcionar esse tipo de sensação que eu não quero ter e que eu estou me afastando. Até porque o lugar que me levam é sempre o mesmo, né? Então, de uma certa sensação em relação a determinados problemas sociais, tal. Então, eu acabo deixando para lá. Eu queria ver como é que você vê isso. Agora, pelo que eu estou entendendo, acho que na sua obra eu não vou encontrar isso. Então, eu já fiquei curioso para correr atrás desses livros todos aí. Bom, Luiz, de novo, né? Eu acho que o pior leitor da sua obra sou eu, né? Então, na verdade, assim, eu também posso estar equivocado. De repente, você vai ler e fala, nossa, não. Agora, quando eu demorei muito para começar a escrever, exatamente porque assim, tudo que eu tinha lido, que retratava esse universo, me incomodava profundamente exatamente nessa questão, que é um olhar de fora, é um olhar populista, é um olhar equivocado do meu ponto de vista, tá? E é um olhar manipulador, que coloca a seguinte questão: os ricos são maus e os pobres são bons. Isso não é verdade. Sim. A grande questão, para mim, que interessa é o que há de humano nas pessoas, nos personagens. Tá? E, evidentemente, a questão social no Brasil, ela nos leva a ter essa impressão, claro, e é verdade mesmo. Quer dizer, você tem um país tão desigual, né, que você tende sempre a colocar muito claramente assim, como se um mundo dividido entre bons e maus, né? E eu vivi a minha vida inteira, né, no meio nesse universo de bairros operários, etc. e tal. E quando eu lancei o Verão Tardio, eu dei uma entrevista na Folha de São Paulo que o repórter, por isso que é sempre problemático, o repórter assim fez uma sacanagem comigo, que eu disse para ele o seguinte, eu falei, olha,
o Brasil, nós, os brasileiros, precisávamos muito entender por que o Bolsonaro ganhou a eleição. Eu tenho minha opinião. Daí eu disse isso para ele, eu falei, olha, por exemplo, muitos dos meus personagens, com certeza, votaram no Bolsonaro. Veja bem, personagem de classe média baixa. Eu não disse que os meus personagens votam no Bolsonaro, eu não disse isso. Eu disse que, com certeza, muitos dos meus personagens votariam no Bolsonaro. Por quê? Porque o mundo não é essa coisa assim, como uma parte da nossa esquerda, infelizmente a parte burra da nossa esquerda, coloca o mundo dividido assim, os pobres votam no Lula e os ricos votam no Bolsonaro. E aí, quando você vê os números, isso não bate. Isso não bate. Então, na verdade, o que eu tenho tentado construir ao longo dos meus livros, ao longo da minha trajetória literária, não é discutir a questão social a partir dessa dicotomia. O que me interessa é discutir como que as pessoas elas reagem a determinadas questões. Então, como elas reagem à pobreza, como elas reagem à violência, como elas reagem à falta de perspectiva, isso me interessa discutir. Entendeu? E isso, qualquer pessoa você pode discutir essas mesmas questões na classe média alta, na classe média média. Só que não me interessa discutir isso nesses universos, que eu não conheço bem, eu conheço melhor o universo da classe média baixa. Então, os meus personagens eles são colocados em situações em que eles reagem a essas questões. São seres humanos, né? Eu trato os meus personagens como seres humanos, ou seja, são seres capazes de reagir a determinadas ações, né? E das maneiras mais diversas possíveis. É interessante que você coloca assim, porque, para mim, do contrário, é como se fosse uma literatura sem dúvida, né, vamos dizer assim. Porque aí eu vou lendo aquilo ali e como está me direcionando para algum lugar, então não me permite reflexão, né? E aí por isso que não me permite a dúvida, não me permite reconhecer a humanidade dos personagens, seja lá qual for, né? Quer dizer. E é isso que me interessa. Vou te dar um exemplo. Esse livro aqui, né, que é o que eu falei, o De Mim Já Nem Se Lembra, são cartas que o meu irmão, não é ficção, mas o meu irmão envia para minha mãe, só tem as cartas de ida, ou seja, você só lê as cartas que ele enviou, você não lê as respostas dela, e muita gente vai reclamar comigo, falando assim, nossa, mas o seu irmão era machista. Sim, ele viveu entre 70 e 78, era um cara, um operário em Diadema, você queria que ele fosse o quê? Sabe? Ele é machista, mas ele não tem consciência do machismo dele. Você que sabe que ele é machista, porque você interpreta isso, ele não sabe. Ele não é machista porque ele é machista. Ele é machista por causa das condições. Ele reage às questões que estão colocadas para ele, né? Ele, ao mesmo tempo, ele é um sujeito que está o tempo todo preocupado com a irmã dele, preocupado com a mãe dele, com o pai dele, com o que vai ser do futuro dessas pessoas, entendeu? Ao mesmo tempo, ele vai tomando consciência de que tem alguma coisa errada no país, porque algumas pessoas que trabalham com ele, de repente, somem. Ele não sabe por quê, entendeu? Então, assim, o que me interessa, o que você falou, para mim, você falou o termo que me interessa, que é a dúvida. Eu sempre brinco com as pessoas assim, olha, eu sou uma pessoa com cada vez mais dúvidas. Cada dia que eu vivo, mais dúvidas eu tenho, entendeu? Então, assim, como eu disse, eu não sei se presta o que eu escrevo, mas eu tento, pelo menos, discutir essas questões, representar essas questões dentro desse universo, né, dentro desse grande estamento chamado classe média baixa, né? Você falou isso, eu costumo comentar com alguns alunos, ou então com alguns colegas que vêm discutir comigo, alguém chega pelo WhatsApp, me manda alguma coisa, quer conversar. A primeira pergunta que eu falo é, você tem alguma dúvida sobre o assunto que você quer conversar comigo? Se a pessoa responder não, então eu não quero conversar. Porque se você quer conversar comigo não tendo dúvida, você quer me fazer a cabeça, quer me doutrinar, qualquer coisa parecida. Mas hoje o que mais temos é isso, né? Todo mundo, eu sempre brinco assim, eu fico impressionado como que todo mundo tem, eu chamo isso de opinião miojo. 3 minutos está pronto, assim, o cara vê alguma coisa já tem opinião a respeito daquilo, não há nenhuma reflexão. Exatamente. Né? Porque ninguém tem dúvida a respeito de nada, sabe? Então, assim, eu prefiro, por isso que eu não tenho rede social, não tenho nenhuma rede social, porque se eu tenho tanta dúvida,
sabe? Então, quando eu venho um assunto, eu quero refletir sobre ele, eu quero pensar sobre ele. Eu não tenho opinião miojo, eu prefiro ter opinião macarrão mesmo, de verdade. Dá uma trabalheira danada, mas pelo menos é... Ótimo, é isso aí. Eu penso dessa forma, quando eu faço essas questões, não é que eu estou querendo não dar a importância do problema que nós temos, de desigualdade e tudo mais. Não, é evidente, eu entendo também. Eu também. Eu lido com isso o dia inteiro. Legal. Bom, fala, Paulo. Galera, seguinte. Antes de tudo, saudações. Eu sou o Luiz Guilherme que está falando. Eu acho que vocês não estão me vendo apenas os bons livros para ler ali. Mas sou eu, o Luiz Guilherme. Saudações das nossas épocas estudantis, onde eu considero assim, a melhor parte da minha vida, foi o momento que eu mais aprendi na minha vida, onde o arco do herói, vamos dizer assim, o arco que você começa sectário, cheio de opiniões, depois você passa por uma fase em que você começa a questionar a sua posição dentro da sociedade, e depois, quando eu termino, eu falo assim, gente, tem muito mais coisas que existem do que o meu mundinho, do que esse mundinho que nós vivemos. Né? Eu trabalho com mercado editorial. Né? Eu trabalhei como livreiro alguns anos, por isso que eu tenho meu site de literatura. Não tive tempo ainda de ler o seu livro, mas vou ler. Utilizo redes sociais, como você fala, justamente para divulgar livros, só faço isso. Eu não tenho nenhuma questão política que eu faço, eu não falo sobre... Não faço. Opinião miojo, esse negócio que você falou. A única coisa que eu sei é o seguinte, que nós temos forças dentro de nós, forças que estão permanentemente em luta. E, pelo menos, é assim que eu vejo. Eu estou permanentemente, como diria o Nietzsche, eu sou um homem em guerra comigo mesmo. Ou seja, eu sou um cara que estou permanentemente me questionando tudo que eu faço. Até as minhas certezas, eu preciso desafiar as minhas certezas justamente para que elas não se ossifiquem e se transformem num dogma, e que aí isso acaba sendo um roteiro para a minha vida, que eu não quero isso. Prefiro também... Sou simpatizante das dúvidas. Bom, como eu trabalhei muito tempo no mercado editorial, eu sei que o Brasil não lê. Poucas pessoas leem, né? Muito poucas pessoas leem. As pessoas que leem, geralmente, eu sei porque eu conheço o clima de livraria, eu trabalhei na Livraria Travessa, Livraria Argumento, são as mesmas pessoas, as pessoas da classe média alta, que se encantam com as narrativas e tal. E quando você fala que, existem muitos escritores que estão fazendo coisas, nem sequer as pessoas têm a menor ideia que existem. Eu digo isso porque as próprias editoras hoje em dia vivem um processo de falimentar praticamente, então praticamente não existe mais. A pulverização do livro, a pulverização das editoras e do mercado acaba levando a uma total ausência, isso acrescentando a própria educação no qual o Brasil é formado, uma educação onde que a leitura ela não é uma coisa, nunca foi estimulada. E foi justamente por isso que eu acho que o movimento estudantil me abriu esse caminho, porque ele me fez me defrontar com várias ideias. Eu era um trotskista, como você sabe, eu era um cara que conhecia Trotsky, conhecia Marx, conhecia tudo. Então eu era um cara que conhecia a sociologia, onde eu me formei, e logo depois eu fui me transformar em músico, e depois de músico, e aí, enfim. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: nessa pulverização que existe, nessa ausência ou seja, os livros têm que ser best-seller. Se não for best-seller, você tá ferrado. Como que você lida
com esse mercado, dessa forma como ele está se colocando para você? Não, Guilherme, essa é uma ótima pergunta, que me permite falar um pouco a respeito de posicionamento dentro do mercado, né? Uhum. Porque, assim, eu vivo exclusivamente literatura desde 2003. Uhum. Em 2003, eu abandonei definitivamente o jornalismo, que era uma coisa que me incomodava muito, porque, como eu falei, eu era muito ruim, eu era um medíocre repórter, e o jornalismo estava me consumindo muito, sabe? Então, em 2003, eu larguei o jornalismo. Agora, como que se deu isso, né? Vamos pensar o seguinte, nós vivemos momentos diferentes na história brasileira. Em 2003, com o Lula tendo sido eleito em 2002, 2003 foi um ano muito interessante para a literatura. Foi o ano em que houve a primeira Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Eu estava nela, eu fui convidado para esse primeiro Flip, né? E como era uma coisa muito nova, era uma coisa bastante diferente que estava existindo aqui no Brasil, a partir da primeira Flip, vários outros lugares resolveram também fazer festivais literários. E como eu estava, entre aspas, à toa, ou seja, eu tinha largado o jornalismo, né, para me dedicar à literatura, e as pessoas estavam, o Rufato foi no primeira Flip e tá lá à toa, então chama ele. Então, assim, durante uns 5 anos, mais ou menos, eu acho que eu fui em todos os primeiros festivais literários do Brasil inteiro, eu estava nele, era convidado. E naquele momento, nós chegamos a ter, eu não me lembro exatamente em que ano, mas provavelmente em 2008, 2009, mais ou menos, nós chegamos a ter 100 festivais literários no Brasil. E o que significava isso? Bom, significava, em primeiro lugar, que era uma forma de você ganhar dinheiro, porque você tinha eram pagas essas participações, não eram muito bem pagas, mas eram pagas. Se você fizesse várias, você conseguia almejar um dinheiro razoável, né? Movimentava o mercado, porque, de qualquer maneira, esses festivais literários era o momento também de você vender livros, né? E junto com isso, ou seja, paralelo a isso, durante o governo Lula e depois ainda no primeiro governo Dilma, havia as chamadas compras governamentais, ou seja, o governo federal e também alguns governos estaduais compravam livros para a formação de bibliotecas escolares ou bibliotecas públicas, dependia do programa, né? E assim, hoje ainda, agora não é mais, mas eram editais assim, muito transparentes. Assim, qualquer pessoa do mercado literário, e você provavelmente sabe disso também, eram absolutamente transparentes essas compras. Porque ela tinha consulta, qualquer pessoa podia consultar a qualquer momento isso. Então, quer dizer, você teve, num certo momento, né, você teve ali uma espécie de mudança de paradigma no mercado editorial brasileiro, que foi exatamente como todas as expectativas criadas em relação a todas as outras coisas no Brasil. Ele aconteceu num determinado momento e sumiu no momento seguinte. Muito bem. Nós estávamos tão na moda, né? Nós estávamos tão na moda naquele momento, que em 2013 nós fomos convidados, uma coisa raríssima, nós fomos convidados para ser o país homenageado na Feira de Frankfurt, que é a maior feira de direitos autorais do mundo, ou seja, naqueles 4 dias, quase 60% dos direitos autorais do ano inteiro são negociados naqueles 4 dias ali em Frankfurt, e o Brasil foi a segunda vez que foi convidado, é uma coisa raríssima. Tinha sido convidado nos anos 90, se não me engano, não, nos anos 80, e depois, de novo, em 2013. E, então, o que aconteceu? Nós estávamos vivendo uma situação bastante boa. Eu, na verdade, como eu tinha publicado livros no exterior desde 2003, o Eles Eram dos Cavalos saiu na Itália em 2003,
e daí para frente todos os meus livros são publicados no exterior todo tempo. Então, assim, na verdade, eu não vivo, né, daqui. O dinheiro de direitos autorais é muito pouco mesmo. E como você bem lembrou, agora, então, bom, antes de eu falar isso, então, o que eu vivo? Eu vivia basicamente dos direitos fora do Brasil, e eu estava vivendo mais ou menos metade do ano fora do Brasil e metade do ano aqui. Esse metade do ano fora do Brasil era palestras, conferências, etc. e tal, lançamentos de livros, e isso eram coisas pagas também, etc. e tal. Então, o meu caso era um caso bastante particular. Agora, quando veio o segundo governo da Dilma, logo no início do segundo governo Dilma, esse cenário começou a mudar muito, 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 muito. E aí, com o golpe parlamentar, né, que tirou o poder dela, até hoje ninguém conseguiu me explicar até hoje qual foi o erro que ela cometeu, né? Até hoje eu não consegui entender. Mas durante o governo dela já havia esse problema, já estava se colocando. O mercado editorial brasileiro estava voltando aos moldes anteriores. E muito disso porque o nosso mercado editorial sempre foi um mercado muito amador. E mesmo assim, as grandes editoras, e os nossos colegas escritores, os livreiros, os distribuidores, e nós não temos, por exemplo, agente literário no Brasil até hoje, uma ou duas agentes literários. Então, assim, o nosso mercado é muito amador. Se você juntar isso, quer dizer, o mercado literário, o mercado editorial é amador, nós não temos educação no Brasil. A educação no Brasil, mesmo durante o governo Lula, né, que houve uma melhora considerável, mas ainda assim deixou muito a desejar no campo da educação. E que piorou radicalmente no governo Bolsonaro, e então, durante essa pandemia, aí nem se fala. Então, se você juntar tudo isso, aí você vai ter essa questão que você colocou, que hoje nós temos as editoras, tirando uma ou outra, mas todas elas com problemas de caixa muito sérios, as pequenas editoras tentando sobreviver, e há mesmo uma pulverização, só que essa pulverização tem um problema, porque as editoras pequenas não conseguem distribuir os livros, né? Tem a questão da Amazon, que a Amazon ela funciona, ela é uma espécie de problema que interessa ser discutido por todo mundo, porque ela, ao mesmo tempo, ela faz com que um cara lá no interior do Amazonas possa comprar um livro que ele nunca teria acesso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela domina o mercado, ela cria uma ditadura, né, em relação ao que você deve ler, inclusive por conta da inteligência artificial lá que manda você ler os livros que ela quer que você leia, né? Então, assim, essa questão do mercado editorial é muito complexa, ela deveria estar sendo discutida com mais atenção por nós que temos, de alguma maneira, interesse nisso, só que, infelizmente, o Brasil é um país tão problemático que, neste momento, nós temos problemas tão sérios que essas questões todas, que são extremamente importantes, elas vão sendo deixadas de lado e, provavelmente, nós vamos chegar ao final do governo Bolsonaro no ano que vem, se ele não for impedido antes, com um retrocesso em todos os sentidos, tudo que pudermos imaginar em termos do Brasil, mas um retrocesso no mercado editorial assim absurdo. Nós vamos estar mais ou menos como nós estávamos no final da década de 80, chamada década perdida, né? Então, nós teremos que tentar recuperar todos esses anos aí que a gente tinha dado passos adiante. Eu acho que, de uma certa forma, isso responde um pouco a pergunta do Luiz Gonzaga aqui, que é o seguinte, que as pessoas, hoje em dia, como os autores internos, as editoras, elas procuram os best-sellers, né? Então, obviamente, que a tendência é que o consumo seja exatamente dos best-sellers, né? Você tem ali um autor ou outro, você tem um Philip Roth ali, você tem o próprio Murakami, que é um bom escritor, você tem vários outros, mas de qualquer maneira é o seguinte,
Você tem lá o grande, que é o grande que vai alavancar o resto. Essa, pelo menos, é a teoria que eles jogam para mim, né? E é uma coisa muito interessante, porque quando certa vez eu estava conversando com um cara, um editor da Record, e eu me lembro que eu tinha acabado de ler um livro de uma biografia muito boa do Robert Capa, que é um fotógrafo de guerra, que é um cara que tem uma história riquíssima e tal. Aí eu me lembro que eu estava vendendo o livro, ele chegou para mim e falou assim, eu falei assim, poxa, acabou o livro. Eu falei assim, por que acabou o livro? Acabou o livro. Não, não acabou o livro. Não acabou o livro. O livro acabou para você, porque ninguém leu esse livro. Como é que pode acabar esse livro? Aí eu falei o seguinte, olha só, eu vou querer 80 livros desses. Você vai ter que me virar para arrumar esse livro aqui. 80 livros do Roberto Capa. Que eu vou vender esse livro, vou te mostrar porque esse livro é bom. Mas eu não tenho, não sei o quê, não sei o quê. Eu sei que os 80 livros apareceram e os 80 livros foram embora. Então, eu estou falando desse exemplo, que pode ser o exemplo seu também, Luiz. Entendeu? Pode ser um exemplo seu. Quantos livros devem estar engavetados, mas as pessoas precisam permanentemente do lançamento? Quando você entra numa livraria, você já não vê mais livros antigos. Você não lê mais os clássicos. Você só vê lançamento. Só lançamento. Os clássicos simplesmente sumiram. Os clássicos, os nacionais, não tanto. Você tem aí o Jorge Amado, o Graciliano, que é um autor que eu gosto muito, que também tem a ver um pouco com o horizonte do campo, né, da literatura do campo e tal, que fala sobre a temática do campo. Mas eu vejo isso, eu vejo que o mercado editorial, ele está, o escritor nacional, ele está sendo simplesmente oprimido é que nem música. Você não tem, só que música, você tem um Spotify para você ver. Literatura, você não tem um spot literature que você possa. Você tem aí, são os livros, como é que chama? Os livros eletrônicos, mas, ninguém tem tablet hoje em dia, é muito difícil as pessoas terem um tablet. Quer dizer, você até tem, mas é uma coisa complicada você ter. Enfim, é uma discussão que realmente, isso é que me intriga, porque quando eu vejo bons escritores nacionais que estão aí totalmente sumidos, não aparecem. Você vê aí as Nora Roberts, esses escritores outros, os Harlan Coben, que até bom, é um cara até engraçado assim de coisa. Mas você não vê o escritor nacional. Você não vê mais escritor. Por exemplo, pelo menos eu estou fora também um pouco desse mercado, mas eu não estou conseguindo ver. Esse é o meu problema. Eu queria só completar para o Luiz essa fala aí do Guilherme. Luiz, se você fosse começar hoje, em 2021, a lançar o seu primeiro livro, o que você faria? Você acha que é possível esse mercado de hoje viver da literatura, ou pelo menos conseguir colocar em circulação o que você escreveu? Otávio, eu vou te falar com muita sinceridade. Eu tenho quase 100% de certeza que ninguém iria publicar o meu primeiro livro. Porque o meu primeiro livro, ele é um livro experimental, né? Ele é um livro absolutamente... Tanto que, quando eu levei esse primeiro livro, né, esse aqui é o Eles Eram Muitos Cavalos, né? Quando eu entreguei na primeira editora, porque ele está na terceira editora agora, em 2001, minha primeira editora falou, olha, eu não vou... Não, esse livro... Ninguém vai entender esse livro e não vai vender nada esse livro. Então, eu vou publicá-lo com uma condição, se você me der um outro livro que as pessoas entendam. Tanto que ela fez uma tiragem pequena desse livro, sabe? E quando eu saí dessa editora, ela tinha tirado 5 edições,
né? Inclusive, assim, ela teve que aumentar as tiragens à medida que ia saindo edições. Só que, como eu te falo, eu acho que ninguém iria querer publicar esse livro hoje, mesmo, de verdade. Eu encontrei, porque eu mandei esse livro para várias editoras, todas elas recusaram. Aí, ao longo da minha vida, eu encontrei editores que falavam assim, puxa vida, se tivesse mandado esse livro para mim, cara, eu tinha publicado, você podia estar lá na minha editora e tal. Eu falei, mas eu mandei esse livro para você, você recusou. Eu recusei? Sim, provavelmente você nem leu o livro. Eu acho, sinceramente, que não. Eu acho, por estranho que pareça, é muito mais fácil você publicar livro hoje, muito mais fácil do que quando eu comecei. Ou seja, existem inúmeras possibilidades. O livro hoje, a produção do livro barateou muito. As novas tecnologias baratearam muito a produção do livro. Agora, mas a questão é distribuir. Então, ao mesmo tempo, tem esse grande desse problema. Porque eu conheço editoras que fazem edições de 100 exemplares. Ela faz edição para o lançamento do livro. Entendeu? E, puxa vida, 100 exemplares não é possível, né? Assim, por exemplo, eu tenho livros publicados em edição de bolso, que é no exterior, né? Você publica um livro de bolso quando eu encontrei eu acho que seu livro na Finlândia, na biblioteca pública. Então, eu procurei lá na cidade de Turku, estava procurando autores nacionais, né? E encontrei o seu livro lá. Então, esse primeiro aí. A Finlândia, a França e a Alemanha têm edições standard. Tinha cinco livros seus na biblioteca de Turku. Pois é. Ele tem edição de standard e tem edição de bolso. Eu não sei qual que tinha lá, se era de bolso ou se era edição standard, que é a edição maior, né? E também na Alemanha e na França eles têm. No Brasil, eu não tenho livro de bolso. Eu não tenho nenhum. Eu nunca foi publicado meu livro em edição de bolso. Então, quer dizer, tem essas questões que são muito curiosas, né? Muito obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta bem pertinente aí, se você não quiser responder, fica à vontade. Como é que você vê a relação entre as pessoas, a vida delas e o Estado? Porque assim, eu tenho a impressão que os seus personagens assim estão à deriva, assim, estão sem nenhum apoio, né, do Estado, que seria de se esperar que determinadas situações, né, das pessoas, né, houvesse, né, algum tipo de apoio, né, nas ações do Estado, né, vários tipos de ação do Estado. Como é que você, não em termos dos seus personagens, mas de você, qual a sua perspectiva dessa questão do Estado? Assim, ele não está cumprindo suas funções, ou ele talvez nem deveria existir, né, o Estado. Como é que você vê isso? Não, eu acho que tem que existir, e não é Estado mínimo, não. Veja bem, Alfredo, essa questão é muito interessante, porque ela vai trazer a possibilidade de comentar um detalhe que para mim é muito caro, que é o seguinte: ainda há, né, a literatura brasileira também, além de não tratar da questão da classe média baixa de uma maneira genérica, né, geral, ela também tem duas coisas que ela não olha, e tem a ver com isso, tá? Uma é a questão do futebol. Você pode ver que a literatura brasileira desconhece o futebol. Como fosse possível isso, né? Nos meus livros, todos os meus livros, tem alguma coisa sobre futebol. Por quê? Porque os personagens... Seria ridículo, né, que eu estivesse tratando de classe média baixa e o futebol fosse algo que não existisse no universo deles. A outra questão, e aí tem a ver com o que você está perguntando, essa não tem a ver, mas agora tem, que é a questão dos evangélicos. Todos os meus livros tem a questão dos evangélicos. E por quê? Você vai lembrar no Eles Eram Muitos Cavalos, tem lá várias passagens que aparecem os evangélicos. E por que aparecem? Por uma razão muito simples. Já em 2000, né?
E era 2000, agora imagina hoje. Imagina hoje, no verão tardio, essa questão está muito clara na questão dos evangélicos. O que significa isso? Significa o seguinte, que à medida em que o Estado brasileiro, né, esse Estado, essa figura, né, que é imanente, mas ao mesmo tempo não existe, a figura do Estado, ela sempre no Brasil, ela esteve a serviço, né, da classe dominante, sempre esteve. E só que, com o passar do tempo, e aí essa questão se agravou durante a ditadura militar, o que aconteceu? A presença do Estado junto às populações fragilizadas, ela foi cada vez mais se afastando. Afastou-se, inclusive, quando a Igreja Católica ainda tinha um trabalho muito interessante junto às populações fragilizadas, né, com a ideia da teologia da libertação, à medida em que a teologia da libertação, por causa do nosso Estado e por causa do Estado do Vaticano, eles foram sendo alijados dessa tarefa que eles acabavam tendo, eles foram ocupados. É evidente, se você tem um espaço vazio, esse espaço vai ser ocupado. E quem ocupou esse espaço? Três grandes conglomerados ocuparam esse espaço. O principal deles, os evangélicos, as igrejas evangélicas. A milícia e o tráfico de drogas. Então, assim, você pode ver, quanto mais ausente o Estado está, mais presente vão estar as igrejas evangélicas, a milícia e o tráfico de drogas, e, às vezes, estranhamente, até fazendo dupla. Muitas vezes, o tráfico e os evangélicos, o milícia e evangélicos, enfim. Então, se você for nas estatísticas, nós hoje somos um país, metade, 50%, quase 50% do país hoje se diz evangélico. E a outra 50% não se diz evangélico. Mas veja bem, quem se diz evangélico é evangélico. Quem não se diz evangélico, necessariamente não é católico. Não é católico. Ele fala que é, ou finge que é, mas não é. Então, o que nós temos hoje? E por isso que eu acho que essa questão é muito interessante, Alfredo. É absolutamente impossível qualquer possibilidade de alguém achar que vai ganhar uma eleição no ano que vem, por exemplo, sem um conluio muito claro com os evangélicos. Não tem como. É uma questão estatística. Se 50% da população brasileira é evangélica, 50% dos votantes são evangélicos e, portanto, não tem como você ganhar uma eleição sem um acordo com os evangélicos. Agora, veja bem, acordo com os evangélicos significa uma pauta conservadora. E nós vimos isso em 2002. Nós todos que estivemos na raiz da formação do PT, lá atrás, quando a gente apanhou da polícia para poder construir o PT, a pauta do PT era uma pauta extremamente progressista, uma pauta fantástica, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando foi em 2002, para o Lula ganhar a eleição, ele teve que abrir mão dessa pauta progressista. Porque em 2002, ele já não, o acordo com os evangélicos já era absolutamente necessário. Agora, não, ele teve 20 também... anos depois... Como? E também escreveu a carta aos brasileiros, aquela carta aos brasileiros. Sim, e além... E é uma carta, essa carta quase que é uma carta aos evangélicos, ao povo brasileiro, à família brasileira. Sim. Então, você imagina o seguinte, agora, 20 anos depois, quando o movimento evangélico cresceu muito, não só em termos de números, mas em termos de ocupação de espaços, né? Você imagina como que você ganha uma eleição no ano que vem. Por isso que eu não sou muito otimista. Eu acho que nós, infelizmente, nós estamos num momento em que, assim, o que eu chamo de fundamentalismo cristão, porque eu não quero falar só dos evangélicos, porque o fundamentalismo cristão inclui os católicos conservadores também. Então, se você pensar que nós temos necessariamente que abrir mão de uma pauta progressista para ganhar uma eleição, e não é à toa que nós já não sei, vocês devem ter percebido que há movimentos no sentido de encontrar com lideranças do fundamentalismo cristão,
Então, assim, eu realmente não posso. Então, por isso que eu gosto, que eu quero, preciso tratar disso nos meus livros, porque isso é a realidade do Brasil. Entendeu? O fundamentalismo cristão ele está presente em qualquer lugar. Então, se você quiser escrever literatura hoje no Brasil e desconhecer o fundamentalismo cristão, você não vai fazer literatura brasileira, você está fazendo outra coisa. Né? E veja bem, a questão do fundamentalismo cristão não é para você depreciá-la, é para você compreendê-la e para você, compreendendo-a, você poder melhor combatê-la. Então, não é você simplesmente fazer como muita gente de classe média do Brasil fala assim, eu não entendo como... Não, você tem que entender. Você tem que entender por que uma pessoa entra numa igreja evangélica e por que ele se torna outra pessoa, porque ele se torna outra pessoa mesmo. E, para mim, são duas coisas muito claras, muito evidentes. A primeira é o seguinte, é que o fundamentalismo cristão, ele te dá, principalmente evangélico, ele te dá uma rede de proteção, ele te dá uma identidade que você não tem na sociedade. Então, assim, não é o porteiro, o taxista, a moça da padaria, não, lá todo mundo tem nome. Lá todo mundo tem nome. E segundo, é uma questão matemática. O cara entra para lá, ele para de beber ou de usar drogas e ele arruma um emprego na rede de proteção, ou seja, melhora sim a vida dele. Então, é uma bobagem, uma grande estupidez a gente simplesmente desconhecer essa realidade e fingir que eles são só burros. Ninguém é burro nessa história, entendeu? Ninguém é burro nessa história. A questão é que nós temos que compreender esse movimento e entender que é exatamente pela ausência do Estado que essas coisas estão ocorrendo. E que vai ser muito difícil você dar uma volta nessa situação, porque a situação já está consolidada. Eu acho assim, tem uma coisa que a gente tem que fazer uma certa distinção aí. Claro que existe essa questão do evangélico, mas existe entre os evangélicos, por exemplo, os evangélicos americanos, no caso os protestantes, eles acabou sendo transformado no dos pentecostais, que é o quê? Que é justamente a teologia do lucro, me faltou da prosperidade. Da prosperidade, exatamente. A teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade, todo mundo quer entrar, de uma certa forma, porque é justamente isso. Falta Estado. Então, nós queremos ter uma rede de proteção. Essa rede de proteção que você falou, para mim, ela é fundamental, ela existe. O pertencimento também ela existe. E no caso do Estado nosso, a história da nossa República, ela é uma história elitista também. Né? Ela se deu através de uma parada militar, onde se cantava Marselhese. Né? Se cantava Marselhese. Foi uma briga para se manter o antigo hino nacional que hoje nós cantamos, que foi feito na monarquia, que o próprio povo não queria. Foi uma votação, praticamente, que manteve os mesmos valores da monarquia. E, ao mesmo tempo, os próprios partidos, de uma certa forma, eles também reproduzem a mesma burocracia, são os poucos que decidem, são os poucos os mais... nesse particular, o PT, no caso do PT, eu acho que é uma coisa até muito engraçada, que o PT ele é nada mais nada menos que uma federação de tendências. Né? Uma federação de tendências e que tem o Lula ali como o cara que une. No dia que esse cara morrer, vai ser que nem a Iugoslávia. Vai ter guerra civil dentro do partido. Todos vão brigar entre si. E aí não é um partido... Federação de tendências é maravilhosa essa coisa. Não é uma federação de tendências, aquele ali é uma... E tem o Lula ali. E o Lula, por incrível que pareça, várias vezes ele já falou, já ouvi ele falando, várias vezes ele falando, olha, eu não sou comunista. Eu não sou isso. Então, mas é ele que unifica. E quem está por trás dele? Aí sim, que está a igreja.
Tem uma igreja por trás disso, que é justamente a teologia da libertação. Ou seja, a gente não consegue sair da religião. Nós estamos, de uma certa forma, ali. O seguinte, eu concordo com a sua análise em relação aos evangélicos e tal, e assim, da minha leitura, às vezes quando eu estou nas cidades, mesmo em São João del Rei, que é uma cidade muito desigual, né? Eu tento olhar para a sociedade sem a minha bagagem intelectual, né? Sentir o que é a cidade. Aí eu vejo uma cidade desigual, mas uma população embaixo muito efervescente e meio solta no mundo, vamos dizer assim, e com muita energia e tal, e eu tenho contato, converso, sempre querendo fazer as coisas, e se sobreviver e se virar bem, né, vamos dizer assim, mas solta, né, abandonada. E você, de alguma forma, falou que tenta retratar isso nos seus livros, ou tenta passar esse olhar dessa classe média baixa e tal. Você acha que eles leem o seu livro, Luiz? Você tem uma ideia de qual é o público, assim, que... Porque eles leem também, né? Mas, assim, eu não sei exatamente o que eles leem, além da Bíblia, né? Que, com certeza, muito desse pessoal lê. Mas eu sei que é um público, assim, muito efervescente, que a gente tem pouco acesso, em parte porque o Estado é ausente, que seria um canal, né, que a gente poderia ter contato, mas não tem. Mas também muita gente ignora completamente esse pessoal, né? Quer dizer, fecha os olhos. Eu falo isso até pela universidade. A universidade ignora completamente. A universidade ignora. A universidade, eu falo isso com pesar até por eu ser dela. Mas, por exemplo, os projetos sociais, eles têm cadeira cativa, né? As pessoas escolhem um público lá e fica ali, e fica sempre no mesmo público, ou no mesmo grupinho. Enfim, você acha que eles leem o seu livro? Luiz, nem a classe, nem quem sabe ler, imagina, né, as pessoas que infelizmente não têm acesso, né? Assim, a minha experiência, Luiz, é o seguinte: eu vendo pouco, tá? Eu não sou um autor que vende muito. Eles Eram os Cavalos, ele, como eu disse, ele deve estar na 16ª edição, 17ª edição. O Steve Lisboa deve estar em 8ª ou 9ª edição, mas os outros livros, eles estão em 2ª, 3ª edição. Então, assim, não sou um autor que vende muito, né? E eu costumo brincar, claro, não é verdade, mas eu costumo brincar que eu sou um autor que eu conheço pessoalmente os meus leitores, tão poucos eles são. Então, eu sou mais um, então eu vou comprar um também. mais dois. Mas agora você vai ter um alcance maior através do cinema, não? Não, eu tive 2 livros adaptados para o cinema. O Steve Lisboa, eu lembrei de você, é uma produção portuguesa, então é um filme que passou muito rapidamente aqui, mas ele acabou sendo um filme português mesmo, sabe? E lá em Portugal até ele é bem tido, né? E o outro filme, eu gosto muito desse outro filme, é um filme muito bom, é um filme chamado Redemoinho, que inclusive ele está nessas plataformas de cinema. Eu também não tenho, mas tem umas plataformas aí, Now, Mubi, ele está nessas plataformas. E que é um filme que eu gosto muito, um filme muito interessante, baseado em algumas histórias do Inferno Provisório. Mas essa história, Alfredo, de o filme levar público para o livro, não é verdade, não. A não ser, claro, quando você tem uma grande produtora por trás e faz o Huawei e tal. Mas não creio que... Pode ter ganhado um ou outro leitor, mas não. Assim, o que eu sei é que os meus livros têm um público bom em universidades. Assim, os meus livros hoje... outro dia uma menina fez um levantamento para fazer um trabalho, acho que são 70 teses de mestrado e doutorado feitas sobre os meus livros. Então, assim, na universidade, então, ok... Isso é bastante, hein? Isso é bastante. Isso é muito. 70, ela fez a pesquisa lá, na época, uns 2 anos, mas eram 70 e poucas teses de mestrado e doutorado, sabe? Então, assim, é um público da universidade, e um outro público, Luiz, que esse me interessa muito também, que é o seguinte: existe uma rede muito interessante hoje no Brasil, das chamadas bibliotecas comunitárias, que são bibliotecas que são mantidas
são organizadas e mantidas por comunidades, geralmente nas periferias das cidades. Legal. E como elas têm uma ideia diferente de biblioteca, porque no Brasil aqui biblioteca é lugar que você encosta livro, enche de livro lá e deixa lá, né? E eles não, eles têm essa ideia de que biblioteca é o lugar que você tem para ir para pegar o livro, ler o livro, rasgar o livro, se for, sabe, se tiver de tanto manuseio, né? Então, também tem um público interessante que vem dessas bibliotecas comunitárias, mas, como eu disse, esse número de leitores é pequeno, é muito pequeno. Aliás, eu morei em Portugal durante um ano, e um dos lugares que eu mais frequentava era a biblioteca do Porto, e era um lugar agradável, e é disputadíssimo, né? Pois é. Um ambiente disputadíssimo, assim, as pessoas, se você não chegar na hora certa, você não consegue nem lugar para sentar, né? Assim, olha, o lugar que eu mais vendo livro hoje, tirando o Brasil, né, o lugar que eu mais vendo livro hoje é a Alemanha. E assim, eu, todo ano, antes da pandemia, todo ano eu ia, às vezes, 2 vezes por ano para a Alemanha, fazer circuito mesmo, eu ficava assim, 40 dias pulando, e sempre em bibliotecas públicas. Por isso mesmo, biblioteca pública. Então, assim, é uma tragédia, porque aqui a gente não tem essa ideia de que seja uma biblioteca pública, né? Enfim, mas são muitas coisas para a gente conversar, né? Eu lembro um episódio engraçado, quando eu cheguei numa dessas bibliotecas, eu fui almoçar e fiquei com medo que me roubassem as coisas da mesa. E aí eu fui perguntar para o cara do barzinho, será que eu posso deixar ali e tal, tal, tal? Olha, se eu fosse você, deixava lá mesmo, senão você perde lugar. Mas ele não atinou que eu estava preocupado com a segurança, né? Mas ele estava preocupado que as pessoas, se você sair daí, você não pega mais, né? Eu tive uma experiência em Helsinki, eu estava numa biblioteca, tinha aquelas mesas redondinhas, unitárias para você ler, né? E eu levei um tablet que estava comigo, assim, que eu sempre gosto de ler também tablet e livro. E eu deixei o tablet, esqueci, saí visitar a cidade, olhei um monte de coisa. Quando eu estava longe, eu lembrei, voltei para lá, estava no lugar, né? Então, perguntei para as pessoas, a pessoa falou, tá no lugar que você deixou. Então, é bem interessante isso. Assim, a pior, acho que uma das piores vergonhas que eu passei foi lá em Helsinki mesmo. Quando vou lá, eu vou e fico num lugar que chama Casa do Escritor Finlandês, que fica no meio de uma floresta ali. E dentro de Helsinki tem uma grande floresta ali, fica lá no meio do nada. Não tem nada. Tem um lago, a casa e mais nada. E a primeira vez que eu fui lá, né? Cheguei, aí a caseira me recebeu, a caseira é uma leitora, já tinha lido meu livro, discutindo o livro comigo, e caramba. Aí eu entrei, e era comecinho do verão, não era verão ainda não, comecinho do verão, mas estava já para eles quente, né? Então, estava tudo aberta a casa, né? Aí eu falei, bom, eu vou sair, vou comer alguma coisa e volto. O que eu fiz? Fechei tudo. Quando eu voltei, ela estava me esperando. Aí ela falou assim, Mr. Rufato, por que você fechou as janelas? Aí eu, né, falei, não, porque eu tenho ali dentro as minhas coisas, o computador e tal. E ela ficou olhando para mim, né? Sim, mas por que você fechou as janelas? Cara, que vergonha, cara. Nossa Senhora. Juro, assim, eu fiquei tão com vergonha que eu não tinha coragem de olhar para ela depois disso, sabe? Mas, enfim, são as nossas experiências, né? Mas, enfim. Gostei da conversa hoje. Gostei muito. Eu prometo que eu vou fazer uma boa resenha, vou fazer uma boa resenha, vou divulgar lá na minha página. A minha página é visitada, por incrível que pareça, por ano, por quase 500 mil pessoas. Quase 500 mil pessoas por ano, né? Mas eu tenho esse site já, cara, já tem aí, bota aí uns 10 anos. Para você chegar a isso, cara, é fogo. Você tem que alimentá-lo permanentemente, tem que ficar alimentado. Essa aí é uma dívida que eu tenho nesse nosso encontro, de ler pelo menos os 2 livros. Esse é o Verão? O Verão Tardio, que é o mais recente.
Exatamente, acho que nada melhor do que começar pelo verão tardio, que já era para ter tido no primeiro verão, né? Era para ter lido mas eu vou ler o primeiro e o último, então, para a gente fazer uma boa divulgação do seu livro. Eu agradeço muito, depois eu vou entrar lá para dar uma olhada. Bonslivrosparaler.com.br. Perfeito. Eu acabei de entrar aqui, parece bem interessante, parabéns pelo trabalho também. É legal. Vou dar uma olhada. Faça isso. E olha, assim, inclusive é o seguinte, olha só. Aliás, eu acabei de ler esse livro aqui, ó, Um País Chamado Favela. Esse livro aqui eu recomendo muito. Apesar de ter sido uma pesquisa feita em 2013, mas uma boa, eu comecei a entender. Eu fiz muita pesquisa em favela. Confirmou muitas coisas que eu já sabia e, ao mesmo tempo, me fez entender muitas coisas. Vai ser um livro que também vai estar lá. E é assim que eu trabalho. Eu trabalho assim. Eu sou um bom vendedor de livros, me considero um bom vendedor de livros, falo bem, mando bem lá para ter um canal no YouTube. E você vai me ver lá no canal do YouTube falando sobre um deles. Aí. Olha, foi um prazer, Luiz. Prazer meu, cara. Saudações universitárias. Provavelmente os nossos arranca-rabos em anfiteatros por causa para discutir problemas. Eu me lembro, você sabe que eu me lembro que teve uma época quando eu entrei na universidade em eleição de DA, a gente discutia se a gente ia montar uma chapa em função da visão que o outro tinha de reforma agrária. Olha só onde o nível... Não, eu discordo, não posso fazer. Coisa que a gente discordava muito sobre reforma agrária. Eles têm uma reforma agrária muito... E hoje, quando eu vejo essa facebookização da política, cara, eu falo assim, gente... Eu não critico, porque eu entendo essa galera, porque como essas pessoas não tiveram uma militância, então a forma que eles têm de fazer é exatamente essa mesmo, é discutir e achar que isso é fazer política, e não é. Política é justamente exatamente o que você acabou de falar logo no início, é tentar entender o outro, é isso. Eu acho que o seu livro, um pouco do seu livro, é uma praxis desse Espero que sim. Você falou de eleição de centro acadêmico. Eu concorri ao DCE uma vez com uma chapa que chamava... O nome da chapa era O Poema Inteiro do Drummond, No Meio do Caminho. A nossa era estratégia, se lembra? Sim. Você era do que? PCB, né? Não, eu era eu era meia sola. A gente era do grupo do Zé Santos ali, a gente era... Zé Santos. Mais cultural, né? A gente era mais a gente era um pouco... Era meio anarquista, meio... Alternativo. A gente não tinha uma coisa muito clara, não, sabe? Mas foi uma boa época, foi como você disse, foi um aprendizado para a vida, sabe? Foi. E como a gente erra, né? Sim. E, ao mesmo tempo, é um erro, eu considero um erro, assim, tão honesto. Totalmente honesto. É um erro com uma honestidade tão grande que o pecado não chega nem a ser mortal, é venial. É venial, com certeza. Aliás, todo erro, se for erro, é honesto, né? É verdade, verdade. Bem, então eu agradeço a todos aqui pela participação e principalmente ao Luiz Rufato, né, por nos agraciar com a sua presença, sua inteligência, seu sentimento, né, que muito nos abrilhanta aqui nesse canal. Ô Luiz, você gostaria de fazer algumas considerações finais para... Não, eu só quero agradecer, cara, essa tarde maravilhosa, sabe, que a gente pode... Eu sempre acho fantástico quando a gente pode, sabe, sentar, conversar, dialogar, que é coisa que no Brasil hoje falta, né? A gente não dialoga mais, né? A gente impõe opiniões, né? Em que eu aprendi pra caramba. Foi tão bom rever você, rever o Luiz Guilherme, conhecer o Luiz Gonzaga aqui, o Zé Otávio. Cara, assim, essa satisfação é maravilhosa. Então, eu que agradeço, muitíssimo obrigado mesmo.
E espero, quem sabe, a gente possa nos rever pessoalmente numa outra situação, né? Então, Sem dúvida. um abraço grande para vocês todos e uma boa Até a noite. próxima.